E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Vamos começar a nossa primeira aula de ciências do 8º ano. Sejam todos bem-vindos, galera! Aqui é o professor Jefferson. Vamos estudar as ciências do 8º ano, todos os sistemas, toda a forma de organização e relação das funções do nosso organismo. Vem comigo, galerinha, vamos juntos devastar então esse conhecimento do 8º ano. Dá uma olhadinha lá na tela, meus amores. Aí, ó, ciências do 8º ano. Vamos ver hoje sobre organização do corpo. Hoje é a nossa primeira aula sobre organização do corpo. Primeiro, vamos ver uma introdução, tá bom? Todos com o tio aí, ó, atentos aí no monitor. Vamos falar uma introdução sobre o que é essa organização do corpo, a organogênese, células, tecidos, órgão, sistema e organismo. Cada item desse daí, nós vamos ver conceitos, vamos ver a organização e função, ok? Galera, aqui pro tio, atentos, viu? Porque o tempo, ó, vai e volta rapidinho. Dá uma olhada lá na tela, meus amores. Então, para começarmos, o sistema de organização, ele tem etapas. Então, ele inicia então, a nossa organização através de átomos, moléculas, organelas, células, tecido, órgão e sistema. Depois do sistema, organismo. Então, primeiramente aí, professor, nós vamos ver então dentro desse sistema de organização como estão agrupados os átomos, as moléculas que formam as organelas que se reagrupam e formam células, tecido, órgão, sistema e sistema organismo. Então vamos lá, etapa por etapa, vamos! Átomo, prof, conceito. O que são os átomos? Uma parte muito pequena da matéria. Os átomos são divididos em prótons, nêutrons e elétrons. E a junção dos átomos formam a matéria em seu estado sólido, líquido ou gasoso. Então aqui para iniciarmos, meus queridos, back aqui pro tio, sempre lembrando. Quando nós temos átomos, o átomo de hidrogênio, o átomo de oxigênio, então o átomo de manganês, o átomo de boro, quando eles se reagrupam, formam uma molécula. Exemplo, o átomo do oxigênio com o átomo do hidrogênio, quando se reagrupam, se reorganizam, vão fazer uma reorganização, vai formar uma molécula de água. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Para iniciarmos aí, ó, nós temos átomo, dois átomos, né? Aqui, ó, hidrogênio com o átomo de oxigênio vai formar uma molécula. Qual molécula? A molécula de água. Temos que lembrar, prof, então, dentro da organização, em relação às estruturas, né, que nós não conseguimos enxergar a olho nu, sem o microscópio, temos que lembrar uma coisa, o oxigênio, meus queridos, o oxigênio, ele tem carga negativa, aqui ó, menos e menos, e depois, aqui ó, nós temos polaridades positivas. Então, o átomo de hidrogênio, aqui ó, vai se reagrupar, e a reagrupação desses átomos vão formar uma molécula de água. Então, professor, o que é, prof? A molécula de água é uma organização em relação a
3 átomos. 2 de hidrogênio, que são cargas aqui positivas, que vão se reagrupar nas cargas negativas, formando a molécula de água, ok? Ok, professor! E olha ali, meus queridos, quando nós temos várias moléculas que vão se reagrupar, nós encontramos elas aonde? Dentro de uma coisa que nós chamamos de células. Dá uma olhada lá na tela. Nas células, né, as organelas são pequenas estruturas. São presentes tanto em células de origem animal, quanto células de origem vegetal. Professor, as organelas que nós estamos enxergando aí, nós temos as organelas retículo endoplasmático, que se divide em retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. Lembrando, temos as mitocôndrias, complexo golgiense, nós também temos centríolos. Todas essas organelas, elas têm funções específicas dentro da célula. Prof, oi, tem diferença, não tem? De célula vegetal e animal? Tem várias. Cita uma para mim. Uma diferença. Isso, meu querido! A célula de origem vegetal, ela é constituída de parede celular, não é isso? E a animal, membrana celular. Mas tem uma característica bem distinta. A célula vegetal tem cloroplasto. E o que o cloroplasto faz, professor? Aqui, meus queridos, quando o sol incide nas folhas, aí o sol pega, vai fazendo a transpiração das folhas. E aí a raiz absorve o quê? Os nutrientes que estão diluídos lá no solo e vão parar onde? Nas folhas, e a organela que está dentro da célula das folhas vão fazer a fotossíntese. Que organela é essa, professor? Cloroplasto. Vai transformar os nutrientes que estão ali em estado bruto para elaborado, que a gente chama de seiva. Tem a seiva bruta e a elaborada. Não é isso? Transformando os nutrientes para o sustento e alimentação dos vegetais. Já na célula animal, professor, nós temos várias outras estruturas que também realizam isso. Então vamos lá, dá uma olhadinha na tela, meus queridos. Dentro dessa organização, nós temos uma célula, aqui, nesse nosso exemplo, uma célula, ela é a partir variável de vários e específicos órgãos. Na pele, por exemplo, um tipo de tecido. Os tecidos são responsáveis por guardarem as células e executarem as funções semelhantes. Então, um exemplo, galerinha, aqui pro tio. Sempre lembrando. Prof, quando eu tenho uma célula de origem embrionária igual, exemplo, eu tenho uma célula que ela só sabe fazer uma coisa de função: distender e contrair. Distender e contrair. Ok? Essa célula, quando ela se agrupa com outras células, várias células com mesma origem embrionária e função, distende e contrai, forma um tecido. Perfeito? Dá uma olhada lá na tela. Então, exemplo, quando eu tenho uma célula de mesma origem embrionária e função, é um tecido, são várias células juntas. Aqui pro tio. E, prof, e quando eu tenho vários tecidos de origem embrionária igual e a mesma função, vai me dar um órgão. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Então, aqui, ó, órgão é um conjunto de tecidos. Os órgãos realizam vários tipos de funções. O coração bombeia o sangue. O estômago ajuda na alimentação. E o intestino, professor? O
intestino delgado, ele absorve os nutrientes. Então aqui, galerinha, a célula que nós estamos vendo aqui, ó, é uma célula que vai fazer o quê, prof? Ela vai realizar, então, eliminar enzimas que vão fazer a digestão dos nossos alimentos. Várias células que têm essa função formam um tecido. E vários tecidos vai formar um órgão, que é, aqui no nosso exemplo, o estômago. Então, meus queridos, aqui para o tio. No primeiro exemplo, uma célula que distende e contrai, uma célula, se ela se reagrupar com várias outras células de mesma origem embrionária e função, forma um tecido que vai distender e contrair. E um exemplo, vários tecidos se reorganizando formam um órgão. Quem distende e contrai, bombeia, então é o nosso coração. Então, órgão tem uma origem embrionária tecidual de uma origem embrionária celular. Então, a função do coração é bombear o sangue para todo o nosso corpo, levando nutrientes, levando oxigênio e vários outros fatores. Então, um exemplo, galerinha. Quando eu tenho um coração, se eu tenho uma célula que consegue eliminar sucos, enzimas gástricas que vão quebrar, fazer o processo de quebra dos nossos alimentos, quando a gente mastiga, a gente pega e tritura o alimento. Entra no estômago, não é isso? E o estômago solta várias enzimas para fazer a digestão. Então, uma célula que solta enzima para fazer a digestão se reagrupa com várias células de mesma origem embrionária, forma um tecido. Vários tecidos se reorganizam formando o quê? O estômago. Quando eu tenho a conexão de órgãos de origem embrionária diferente, com função diferente, nós temos o que chamamos de sistema. Coração, estômago e o rim fazem parte de um sistema, porque tem origem embrionária diferente, função diferente, mas são o quê? Interligados, são dependentes. Exemplo, prof. Fiz uma vitamina. Aí essa vitamina, quando eu tomo, o estômago vai absorver os nutrientes. O sangue, quando ele absorve os nutrientes, aí nós temos nosso intestino delgado, que vai absorver, o estômago digere, o intestino delgado absorve os nutrientes e o coração vai bombear, porque quando a gente absorve esses nutrientes, eles vão parar na corrente sanguínea. Aí o coração bombeia esses nutrientes pelo nosso sangue e distribui para as células conseguirem se nutrir. E os rins, professor? Vai filtrar a água, as impurezas, sais, e vai eliminar pela nossa urina. Então, isso nós chamamos de sistema, que são um conjunto de órgãos diferentes, com origem embrionária diferente e função diferente, só que são dependentes um do outro. Estão no sistema. Olha lá na tela. Então, aí, ó, órgão. Então, é um sistema, é um conjunto de órgãos interligados. No sistema digestivo, por exemplo, tem a boca, a língua, esôfago, estômago e intestino. Mas aí, como o exemplo que o tio deu aqui para vocês, né, uma célula de origem embrionária é a organogênese, de funções diferentes, de origem também. Vai formar e possibilitar que seja, então, um sistema integrado. Galerinha, olha aí, ó. Vamos, então, revisar o assunto de hoje? Vamos recordar? Vamos! Fica de olho aí na tela, galera. Ó, o que nós vimos, vou mostrar todo aqui o slide para vocês, para a gente fazer, então, essa revisão aí, ó. Átomo, molécula, organela, célula, tecido, órgão, sistema. Ei, prof, organismo nós vimos?
Dá uma olhadinha aí, meus queridos. Aqui pro tio primeiro. Lembrando, o que são os átomos? Estruturas que nós não vemos assim de olho nu. Mais exemplo, os átomos de oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Vários átomos. Se eu tiver 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, se reorganizam e formam uma molécula. Essas moléculas constituem o quê? As células. Dá uma olhada lá na nossa tela. Essas células, essas moléculas, vão originar então as organelas, né? Exemplo, mitocôndria, formam que estão dentro de uma célula, tanto de origem animal quanto vegetal. Nós temos os tecidos, órgãos, e os órgãos formam o que a gente chama de sistema. E o sistema forma o que a gente chama de organismo. Look at me, aqui pro tio. O tio aqui é um organismo formado por sistema e cada sistema tem um órgão interligado. O coração, o estômago, o fígado, o pâncreas, o intestino, os rins, não é isso? E os olhos, o ouvido. Então, todo esse complexo, essas estruturas estão interligadas, tá bom? Isso nós finalizamos que o organismo, ele é formado por um sistema complexo, com diferentes funções e origem embrionárias diferentes. A organogênese, ok? Lá na tela, meus queridos. Finalizando, então, essa aula sobre uma introdução da organização, vamos fazer, então, juntinho aí, ó. Vamos revisar com um exercício para vocês? Vamos, professor. Então, olha aí, galera. Vamos analisar as alternativas. Aí, ó, alternativa 1 aí. 1, organismo. 2, sistema, moléculas. 3, 4, átomos. 5, tecido. 6, órgão. 7, células. A alternativa que indica corretamente a sequência lógica dos níveis de organização dos seres vivos, qual é? Galerinha, aqui pro tio. Então, nós temos alternativas para saber qual é a forma de organização gradual de um organismo. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos, antes de a gente ver a resposta, ó. Então, será que começa, então, um organismo começa por moléculas, depois passa pelos tecidos? Alternativa A. Nós vimos que, primeiramente, o sistema de organização, ele se constitui, então, pela menor estrutura, que são quem? Os átomos. Então, começa pela alternativa 4, aqui, ó. Átomo. Depois de átomo, a união é quem? Moléculas. Então, vamos ver aonde começa, dentro das alternativas, a numeração. Tem que começar por 4. Então, por exemplo, aqui a alternativa A começou por 3, então não será ela. A C também começou por 3, ó, a gente já elimina. A D começou por qual, professor? 7, já elimina. Ficou a alternativa B e a alternativa E. Qual é o segundo, professor? Se a gente já entendeu aqui, ó, que começa por átomos, depois vem para moléculas, a alternativa B coincidiu o número 3 e a alternativa E é a 1. Então, aí já mata a história, galera. Então, a resposta aí, ó, a alternativa B, que começa por 4, que são os átomos, 3 moléculas, depois de moléculas aí, ó, vai os nossos órgãos, tecido, depois dos tecidos vem os órgãos, sistema, tá bom? Galerinha, aqui pro tio. Finalizando a aula agora, tem uns exercícios aí para vocês fixarem melhor sobre o assunto do nível de organização, ok? Tchau, tchau e até a próxima!